Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu vou gravar mais uma vez um vídeo, tá? Esse vídeo, ele é específico, tá? Quero entregar alguns pontos no capítulo 1º do livro de Jeremias, no versículo 11, e o Senhor falou com Jeremias neste capítulo e neste versículo, acerca de uma visão que o próprio Deus entregou para ele. E ele vai citar no capítulo 1º, versículo 11, o Senhor pergunta para Jeremias, Jeremias diz, o Senhor diz assim, Jeremias, o que tu vê? E Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor, ele complementa, e o Senhor diz, olha, assim, eu velo pela minha palavra para o cumprir. E é sobre esse texto, sobre esse versículo, que eu preparei aqui, pela graça e a instrução do Espírito Santo, alguns temas para gravar esse vídeo, em nome de Jesus, tá? Eu quero colocar como título deste vídeo, desta gravação, a vara de amendoeira, tá? Irmãos, a vara de amendoeira, a qual Deus citou, Deus o revelou através das visões, das revelações para Jeremias, tá? É uma vara muito importante, irmãos, tá? É uma vara que ela vai começar do início, que Deus escolhe o seu povo, nomeia o seu povo como o povo de Deus. Esta vara, ela vai passar pelas mãos de Arão. Esta mesma vara, ela vai estar guardada, reservada dentro da Arca da Aliança, tá? E agora, o Senhor trazendo em uma revelação, em uma visão, para Jeremias. E aqui nós vamos descobrir qual era o propósito, qual era o fundamento de Deus revelando esta vara de amendoeira para Jeremias, tá? A primeira base que eu dou para os irmãos, Jeremias, ele tinha as suas dúvidas, porque Jeremias, quando o Senhor o escolhe, quando Deus conversa com Jeremias, eu creio que eu já falei em alguns vídeos, que Jeremias ele vai dizer, olha, Senhor, eu sou criança, sou apenas uma criança. Jeremias, irmãos, ele não era uma criança, tá? Como muitos pensam, seus 12, 10. Jeremias, ele tinha 20 anos de idade quando o Senhor se apresentou e revelou o propósito que Deus tinha desde que ele estava desde antes de ele ser gerado, ou seja, no ventre da sua mãe. Aos seus 20 anos de idade, Deus revela o seu propósito para Jeremias. Ele usa essas palavras, eu sou criança, ele dizendo, há mais alguém, há pessoas qualificadas, há pessoas preparadas para cumprir esse ofício que o Senhor tem. Mas Deus tinha escolhido ele. Então o Senhor escolhe Jeremias para um propósito, para um ministério, tá? Profundo, meus irmãos. Então, Deus, mais uma vez, complementando o chamado, e Deus falando acerca da vara. O primeiro significado que eu trago para os irmãos, a palavra vara, ela tem o mesmo significado de cajado. Amém? O cajado, ou a vara, era muito costume dois tipos de pessoas usá-lo, como o pastor, aquele que cuidava de ovelhas, como também o profeta de Deus. Ele sempre carregava uma vara, um cajado.
Eu quero me referir primeiramente como o pastor, porque esta vara, ela tinha, a vara que Deus revelou, mostrou para Jeremias, ela tinha 3 metros de altura. E nós vamos aprender o porquê que Deus mostrou naquela visão, o tamanho dela, a espessura dela. Deus detalhou na visão para ele. Tá? Esta vara, ao lado de cima, que ficava por cima, ela era curvada, tá? Trazendo para o pastor que cuidava de ovelhas, ele usava como esse guincho, essa curva, para socorrer as ovelhas que caíam um precipício, estava em determinado uma situação de perigo, ele ia lá e colocava e socorria. Tá? No caso da ponta da vara ou do cajado, ele tinha uma ponta, era pontudo. E ele usava o pastor para se defender, né? Ou defender as suas ovelhas dos animais ferozes que vinham para ir ali arrebatar o rebanho que estava os cuidados daquele pastor. No caso de profeta, que era o ministério que Deus deu para Jeremias, Deus mostrava esta vara, os 3 metros de altura, né, de comprimento dela, e a sua vergadura e também a ponta que ela tinha eram significados muito profundos. Por exemplo, o comprimento de 3 metros de altura dessa vara de amendoeira que Deus mostra para Jeremias, era dizendo: Jeremias, eu te dou um ministério, mas também nesse ministério será repleto com vigilância. Tá? Mas também não só se referindo ao ministério vigilante na parte de Jeremias, mas de com Deus. Deus dizendo: Jeremias, eu sou vigilante. Eu velo pela minha palavra. Eu velo pelos meus propósitos. Tá? O caso da envergadura, Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, te dou um ministério. E te dou também nesse ministério o ponto de defesa, de você se defender. Te dou uma arma, um ministério. Nesse ministério te dou uma arma. Você pode se defender com ela. O lado da ponta, o lado de ataque. Você vai usar esta ferramenta. Tá? Quando se levantarem contra ti, você vai usar. Isso aqui é para o mundo espiritual, meus irmãos. Lembrando que esse vídeo, esse estudo que eu estou passando para os irmãos, né, ele tem uma base cultural também. Então, os irmãos estão entendendo, ao ver esse vídeo, ele tem por base uma cultura da época. Tá? Então, Deus falando a Jeremias: Jeremias, esse ministério que eu te dou, você tem tanto poder para se defender com ele, a unção, e também para atacar o adversário. Era o ministério que Deus estava revelando para Jeremias. Amém? Irmãos, eu quero falar também da complementação do ministério de Jeremias, revelando Deus por intermédio da visão da vara de amendoeira. Tá? Porque Deus, esta vara de amendoeira, meus irmãos, a vara de amendoeira, ela tem uma flexibilidade. Então, a flexibilidade desta vara, ela vai se curvar e encostar ponta com ponta. Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, eu te dou durabilidade no teu ministério. E também tem o seu significado com aliança. Eu tenho aliança contigo, te dou um ministério e renovo, faço contigo uma aliança. Então tu terás uma aliança comigo. O ministério que eu te dou é poderoso,
é forte, é profundo, Jeremias. Eu preparei muitas coisas aqui, irmãos, acerca deste versículo, tá? Mas eu quero especificamente, o Espírito de Deus, ele me leva especificamente à vara de amendoim, e eu quero dar liberdade ao Espírito Santo nesse conteúdo. Porque a vara de amendoeira, ou o pé de amendoeira, ele tem dois significados, ou dois valores. Há um tempo que ele morre, há outro tempo que ele o ressuscita. Eu vou explicar. Ao tempo que ele seca, ele murcha, cai as suas flores, as suas folhas, ele fica seco. Mas há um tempo também determinado que ele floresce, que ele ressuscita, ele cria vida. Tá? Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, o teu ministério é poderoso, há momentos de escassez no teu ministério. Vão tentar matar o teu ministério. Vão perseguir o ministério que eu te dei. E por um período você vai se lamentar, por um período você vai estar à flor da pele em um desespero, mas não temas, eu velo pela minha palavra. O teu ministério não irá morrer, ele irá florescer. Tá? Deus dizendo para Jeremias. Irmãos, isso acontece há esses mesmos significados aqui, que eu vou trazer um pouco mais, alguns minutos para os irmãos, mas eu quero dar uma vírgula aqui. No tempo ministerial de um cristão, ou da igreja de Cristo, ao tempo, irmão, de escassez mesmo, ao tempo de grandes provas, do vale, mas também ao tempo da bonança, ao tempo da dupla honra de Deus. Tá? O maior significado de Deus para Jeremias aqui era revelando o ministério que Deus deu para ele, dizendo: Jeremias, é poderoso o que eu te entrego, é muito forte o que eu estou te entregando, mas é muito espinhoso também. Tá? Há tempos que você parece e vai se ver à beira da morte, vai se ver no lamaçal, vai se ver lá no fundo, você vai se achar mais miserável pelas perseguições, pelo ministério que eu te dei. Mas lá eu vou estar contigo. No fundo do poço eu vou estar contigo. Onde te colocar eu vou estar contigo. Mas haverá um tempo que eu vou tirar você deste vale e te colocar em cima das montanhas novamente. Você não vai morrer, teu ministério não vai parar. É o que acontece muitos irmãos, em todo tempo, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Amém? Complementando aqui também sobre a vara de amendoeira. A vara de amendoeira, irmãos, aqui no Brasil, ela tem outro nome. Tá? O nome aqui a qual nós brasileiros o chamamos, tá? Nós o chamamos de sete copa. É uma planta, é uma árvore. Muitos podem ter isso, muitos conhecem, outros não conhecem. Ele é conhecido no Brasil como a sete copa. Tá? Em outros países tem outros nomes. A Bíblia dá como, né, a amendoeira e também a vara de amendoeira, meus irmãos. Eu quero trazer aqui alguns detalhes. Isso aqui não é administração, tá? Isso aqui é alguns pontos do versículo 11 do capítulo 1 sobre a visão que Deus deu para Jeremias acerca da vara de amendoeira.
A vara de amendoeira também, meus irmãos, eu quero não trazer uma comparação, mas uma simbologia dentro de uma cultura como o candelabro, tá? Sobre a envergadura ou o tripé do candelabro, tá? Esta visão que Deus deu para Jeremias, ele representava também o candelabro. Por quê? Porque o candelabro ele tinha 7 nós, ou 7 vergaduras, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, a onisciência, a plenitude do Eterno. Tá? Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, o teu ministério, o ministério que eu te dei, é forte. Você vai ver a minha plenitude nele. Você vai presenciar o meu poder através do ministério que eu te dei. É forte, Jeremias. Algo invencível, indestrutível, algo poderoso. Também trazendo como a visão da vara de amendoeira com o candelabro. Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, o teu ministério é repleto de virtudes, de unção, de fogo, de poder. Deus mostra e vai tratar com uma simbologia, trazendo uma cultura que ele entregou para o seu próprio povo. E Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, lembra-te dos teus antepassados, lembra-te dos primeiros, como eu fundei, como eu preparei. Lembra o poder, a unção, os sinais, os prodígios que aconteciam. Então, eu comecei no poder. O ministério que eu te dou com poder, te dou com graça, te dou com virtude, eu te dou com fogo. Então, alimenta o teu ministério, alimenta a unção nele, renova-te. Não deixa a chama apagar. Não permita o fogo apagar ou diminuir. Leva constantemente as chamas acesas. Tá? Leva este nível no teu ministério. Por que Deus ele traz essas representações na visão que Deus deu para Jeremias ao seu ministério? Porque o ministério que Deus deu era tão lindo, irmãos. E Deus já sabia que haveria momentos que Jeremias ele ia se curvar. E Jeremias iria baixar a sua cabeça. Então, no capítulo 1, nós vamos encontrar as visões que Deus deu. Eu escolhi esta, a vara de amendoeira. Deus unificando, Deus o fortalecendo, Deus dando unção, Deus o avivando, Deus despertando, Deus dando sede nele, naquilo que Deus escolheu para ele. Porque Jeremias, para quem não sabe, quem não conhece, Jeremias ele se formou, irmão. Jeremias ele estudou o sacerdote da linhagem do seu pai. E quando Deus revela aquele ministério, o ministério que Deus tinha para ele, ele não fica totalmente frustrado, mas o que ele vai pensar é acerca da sua família, acerca daquilo que ele buscou e se preparou para ser. É algo totalmente fora dos padrões, dos propósitos dele. É por isso que Deus ele vai dizer para nós, no livro de Isaías, que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Os nossos propósitos não é os mesmos propósitos de Deus. Tá? Conhecemos a palavra, conhecemos o reino. Mas muitas das vezes, possa ser que andamos por sonhos ou propósitos que é reverso aos propósitos de Deus.
E há muitos que andam assim. E por causa disso, é tantas batalhas, interrupções. Porque se nós nos colocar essa dispensação, o Deus, eu quero isso. Eu me formei para isso. Eu vou buscar isso. E Deus diz, olha, eu te quero para outra área. Eu quero você em outro nível. Aí, meus irmãos, nós perecemos, né? Até nós dar a liberdade para que o Espírito de Deus ministre sobre o nosso coração os seus propósitos, né? Então Deus já sabia que Jeremias ele tinha não se frustrado, mas aquilo foi como um baque para ele, um choque. Deus se revelando acerca de um propósito dele para o seu servo. Então Deus agora vai falar com ele acerca disso. Olha, você tem que se alimentar. Você tem que alimentar o teu ministério. Você tem que colocar fogo, buscar unção, buscar virtude nele. Tá? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o pé de amendoeira, ele também tem algumas qualidades. Porque primeiro Deus ele vai revelar esta vara de amendoeira, revelar a flexibilidade dela. Deus revela, e quando Deus revela, ele entende a visão, ele entende a revelação. Porque ele diz, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Então ele entendeu. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, no que você está vendo, na visão que tu está tendo, eu vou trabalhar nela e vou te revelar os mistérios desta visão. Para nós, o que Deus diz através deste versículo é: se eu tenho visão concernente ao reino de Deus, concernente ao ministério, eu aceitar o ministério que ele me deu e eu colocar visões nele, propósitos, Deus vai trabalhar em cima disso. Tá? Deus vai complementar, Deus vai abrir portas grandes e tremendas e ele será glorificado. Era o que Deus está dizendo a Jeremias. Tu vê uma vara de amendoeira, então eu vou trabalhar nesta visão. Eu vou me revelar através da tua visão e vou complementar os meus propósitos através desta visão. Vou te ressuscitar, vou te animar, vou te fortalecer, vou te dar virtudes e também vou te avisar. Alimenta o fogo, ressuscita o fogo, não deixa se apagar. Amém. Irmãos, também o pé de amendoeira, ele dá também duas qualidades ou duas cores de flores. A primeira cor, eu quero trazer a cor branca. Ele dá uma flor de cor branca, o pé de amendoeira. É muito significativa a cor, muitos dizem que é paz, né? Aqui, para esta visão, para esta revelação, Deus dizendo para Jeremias, porque quando ele vê a visão, ele entende tudo. Ele conhece. Porque Jeremias, irmãos, é o único profeta que se ele olhasse para as árvores, Deus falava com ele. Para o céu, Deus falava com ele. Se ele olhasse para as águas, Deus falava com ele através da visão que ele olhava. Então era um ministério tremendo que Deus deu para ele. Então quando ele vê a visão da amendoeira, ele contempla e Deus começa a falar com ele naquela visão. Você consegue entender isso? Então a flor branca da amendoeira, ela simboliza e traz um sabor doce. Aí você pode dizer, mas você pode até dizer, irmãos, mas o ministério de Jeremias foi um ministério amargo, provado.
Um ministério que foi reprovado por muitos, principalmente pelos próprios líderes, os sacerdotes. O seu próprio pai o reprovou. Mas Deus aqui dizendo para ele, através da visão que ele via, e Deus falando com ele, dizendo: Jeremias, a flor branca, você vai passar muitos vexames, mas você vai ter paz. Tá? No tempo a qual você exerceu o teu ministério, vai provocar o amar, mas também há tempos do teu ministério que aqueles que ouviram a tua história e que entenderam o ministério que eu te dei vai provocar sede, vai sentir sede, vai gostar dele, vai se sentir atraído por ele, vai se sentir inspirado pela tua história, pelo teu ministério. A segunda flor, ela tem por a sua cor de rosa. A cor rosa, a segunda flor que o pé, né, de amendoeira traz. Significando também a paixão, que a palavra paixão é derivada de um nome que significa fogo, né, passageiro. É um fogo consumidor e ao mesmo tempo passageiro. É a palavra paixão. A cor rosa, Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, o teu ministério será incendiado, vai impactar, vai arder. E por mais que você, ao se expressar e dizer para mim, eu sou criança, há pessoas mais qualificadas para esse ministério, vai arder, vai incendiar, vai incomodar, e tu não vai te conter. Tu vai abrir a boca, tu vai falar aquilo. O que eu mandar tu falar. As palavras que eu liberar para tu falar, tu vai falar. Porque tu não vai te conter pela chama que vai arder como brasa dentro de ti. A cor rosa também, ela traz uma simbologia de amargura. Tá? Dizendo para Jeremias: Jeremias, o teu ministério é amargurado. Vai ser um ministério avivado, com fogo, com poder, com autoridade. Por isso você tem que constantemente renovar a unção. Constantemente buscar o avivamento, buscar o fogo e não deixar ele apagar. Porque haverá tempos que o teu ministério você vai passar tempos de amargura. E tem que estar preparado, você tem que se preparar para esse tempo. Irmãos, Deus me leva em muitas mensagens aqui agora. Eu vou agora direto para a carta à igreja de Éfeso. Quando Deus usa a boca do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, dizendo: se reveste, igreja. Nos demais irmãos meus, revista do poder de Deus, para que quando vier o dia mau você esteja firme, fortificado, revestido. Era a mesma coisa que Deus estava dizendo para Jeremias. Levítico capítulo 6, verso 13. O fogo arderá constantemente sobre o altar, não se apagará. Deus dizendo: Jeremias, isso tem que estar aceso, tem que estar cheio de fogo, para que quando vier o tempo de amargura você não se prostrar, você não se curvar. Tá? Deus me leva agora em dois discípulos do Senhor, que eles mesmos pediram a Deus. Aliás, eles conversaram com a sua mãe pediu a Jesus a colocar um à direita e outro à esquerda de Jesus. E Jesus faz uma pergunta e ele responde: Senhor, nós podemos sim beber do cálice que o Senhor bebe. Então eles vão passar por um preparamento. Eles vão estar preparados, receber o ensinamento, receber uma unção, para que quando eles vão passar por aquele momento, né, eles não murmuram. Mas que até naquele momento de escassez, provando o mesmo cálice do seu Senhor, seja uma morte de glorificação. Um deles é Tiago, né, que foi ali degolado por Herodes.
é um dos mesmos significados aqui, Deus falando através dessa visão para Jeremias. É poderoso, Jeremias. Eu vou falar contigo em tudo. Aonde tu olhar, tu vai me ver e tu vai ouvir as minhas palavras. Se tu olhar para as águas, eu vou falar contigo através das águas. Se tu olhar para os pássaros, eu falarei contigo através dos pássaros. É forte, é poderoso, mas te prepara. Porque não só o mundo espiritual, trabalhando também, endurecendo os corações, que Deus agora vai usar no capítulo 1, um povo de coração duro, rebelde diante do Senhor, eles mesmos. No capítulo 12, Deus diz, exclusiva a tua família, tua esposa, teu pai, eles mesmos não vão aceitar o teu ministério. Tá? E o interessante é que quando Deus, no capítulo 1, Deus ele dá uma revelação tão profunda para Jeremias. É tão impactante esta revelação. E ele é um dos profetas que é diferenciado o ministério que Deus deu para ele. É diferente. Porque todos os profetas, o Espírito de Deus vinha, usava e subia. Jeremias é o único que tem um ministério que, aonde os seus olhos fossem levados à sua visão, ali ele tinha uma mensagem de Deus. Mas quando Deus novamente vai preparar e dizer, Jeremias, a tua família, tua esposa, inclusive a tua cônjuge, ela não vai aprovar. Teu pai não vai te aprovar. Ele se frustra, meus irmãos. Ele vai se curvar. Porque aquilo vai chatear o seu coração. Vai magoar. Aqui está. Por mais poderoso que seja o ministério de alguém que Deus escolhe e entrega, ele sempre será carne. Ele sempre, ainda que se renovando, se enchendo, ele derramará lágrimas. Ele vai se chatear com algumas situações. Mas o mais valioso que Deus traz para nós neste ensinamento é se revestindo o tempo todo. Porque as amarguras vêm, mas temos que estar como soldados, cabeça erguida, revestido, posicionado com a postura de um soldado, cheio de poder, de autoridade de Deus e de revelações profundas de Deus, para expressar, para pregar, para evangelizar vidas. Porque mesmo nos tempos de amargura, o Espírito Santo, ele vai trazer um renovo, uma restauração. Tá? Deus vai até o capítulo 18 e Deus aviva ele, porque ele está curvado, ele está prostrado. E Deus agora diz, levanta a cabeça, levanta. Desce lá à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir. Então ele estava curvado, irmão, na revelação que Deus deu. Deus avisou no capítulo 2. Primeiro Deus revela o ministério poderoso. Deus detalha o ministério dele. Deus anuncia, diz, Jeremias, olha para trás. Assim como tu vê esta vara de amendoim, assim será o candelabro. Você tem que colocar fogo no teu ministério. Tem que ter unção, tem que se renovar todo dia. Tem que ter azeite. Porque no teu ministério, Jeremias, lá estão meus 7 espíritos, os 7 nós, né, no pedestal do candelabro, simbolizando o 7 espírito de Deus, a plenitude de Deus. Então, dizendo, eu vou estar contigo.
A minha plenitude estará contigo no teu ministério. É completo, Jeremias. Te reveste. No capítulo 12, no capítulo 1, Deus aviva, Deus anuncia, Deus revela, Deus avisa ele. No capítulo 12, quando Deus anuncia que a sua família rejeita o ministério, ele se curva, ele se prostra. E Deus, no capítulo 18, Deus diz, eu vou gravar, irmãos, o segundo vídeo acerca do capítulo 18. É muito profundo. Eu creio que eu até gravei, mas tem detalhes que eu não falei no vídeo que eu gravei. E Deus diz, levanta. A maneira que ele se levantou, meus irmãos, não estava totalmente posicionado da maneira que Deus queria. Porque Deus diz, levanta, vai à casa do oleiro. Quando lá você vê o oleiro trabalhar, quando você ver ele trabalhar e entender, eu te farei ouvir as minhas palavras. Por quê? Porque quando ele descesse lá, ele ia ver o trabalhar de Deus, ele ia se levantar, se erguer, receber virtude. Quando ele tivesse posicionado de pé, agora a palavra de Deus viria sobre ele novamente. Observamos o capítulo 18, que quando ele passa pelo todo o processo, agora ele ouve a palavra de Deus. Uma nova mensagem, um novo conteúdo no ministério. Então ele se levantou. Sabe o que Deus diz? Primeiro, Deus revela o ministério. Aviva e será poderoso. Terá revelações, terá autoridade, virtude, unção, mas será espinhoso. Nem todos vão aceitar. Alguns vão cobiçar. Outros vão tentar te derribar. Porque nem todos andam no Espírito. Nem todos buscam o mesmo Espírito. Outros irão te apoiar. Por isso te reveste. Deus avisa. Quando está passando o tempo, o período, Deus agora vai trazer, porque a Bíblia diz que Deus, antes de acontecer qualquer coisa aos seus profetas, Deus avisa antes, para que ele venha se antecipar, fazer um propósito, uma oração, para que seja um laço, a armadilha caia por terra. Então Deus avisou, no capítulo 12, a visão que temos é que Jeremias, ele ele ouviu, entendeu, mas não praticou o que Deus entregou para ele no capítulo 1, versículo 11. Porque ele se prostra. E da maneira que ele se prostra, ele fica curvado. E é preciso Deus vir novamente no capítulo 18 de levanta, Jeremias. Eu vou te mostrar um novo processo. Te mostrarei uma nova visão. Isso aqui não era, irmãos. Há muitos que pensam que o capítulo 18 era algo arqueológico, formalizado. Não. Deus falou com ele. Deus levou ele. O local era arqueológico mesmo. E naquele lugar, lembra que tudo que ele via, Deus falava com ele? Onde ele colocava os seus olhos ali, o Senhor entregava uma mensagem. Ele vai perante uma olaria. E ali Deus começa a conversar com ele. No mundo espiritual, tá? E algumas religiões até chegam a ensinar essa teologia. Eu sou contra esse ensinamento, mas eu vou falar somente para expressar, tá? Que uma determinada pessoa, ela recebe, nem todos, mas alguns têm um potencial tão grande espiritual de receber a sua mente, fotografar o local onde ver e ali fazer visões. Tá? Alguma teologia de certas religiões ensinam isso. Tá? É errado? Não é. Tá?
Errado da maneira que ensinam. A maneira que ensinam, isso é errado. Agora, para Deus, para aquele que ele escolhe e entrega, como Jeremias tinha, Jeremias olhava e via, e ali Deus começa a trabalhar e conversar com ele através daquilo, da visão que ele estava vendo. E quando ele entende o propósito, ele se levanta, se fortalece novamente, e ele recebe novas mensagens para o povo. Amém? O verdadeiro conteúdo, meus irmãos, sobre o capítulo 11, o capítulo 1, perdão, versículo 11, é que a vara de amendoim, ela traz muitos significados. E não é significados científicos, eu falo de revelações dentro da cultura da época para nós, igreja hoje. Tá? Se nós analisarmos e tomarmos todos esses pontos e colocar na nossa vida espiritual, ministerial, social, cotidianamente, será uma benção. Tá? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu vou terminar esse vídeo, tá? Porque aqui é apenas alguns ensinamentos que eu tenho, eu até coloquei aqui no papel, então passando para os irmãos. Só dando uma complementação, que quando Deus fala através da visão, tá? Da vara de amendoeira, e Deus levando em tempos passados e representando como o candelabro, e sobre o candelabro o azeite sobre as lamparinas, a unção, o fogo, não deixando apagar, sobre o tripé, que tinha 7 nós, representando ali os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, a onisciência de Deus. Deus dizendo para Jeremias, Jeremias, eu sei o teu presente, eu sei, antes de tu ser gerado, eu já te escolhi, então eu já sei o teu futuro. Por isso te reveste, te fortalece. Eu vou dar uma visão, minha visão, tá? A visão que eu vou dar para os irmãos não é da Bíblia, é minha, tá? A visão do irmão Leandro. Eu tenho uma visão que todas as almas da terra, Deus já programou, já projetou a sua história. A minha visão. A Bíblia não diz isso. Eu estou falando a visão que eu tenho. Se esta pessoa estar distante, fora da presença do reino de Deus, há uma história já concluída para ela. Se ela mudar de ideia, for evangelizada e se converter para a presença de Deus, para o reino de Deus, tá? Será uma bênção. Eu acredito que tudo já está projetado. Trazendo também, irmãos, na visão que eu tenho, irmão Leandro, que há um versículo da Bíblia, no livro de Salmos, que diz que Deus já predestinou os de salvação e aqueles que estão programados para a condenação eterna. Então, com esse versículo e com a visão que Deus deu para Jeremias, a onisciência de Deus, tudo já estava programado. Todas as almas, a minha visão, todas já têm o seu futuro escrito.
É por isso, na visão que eu tenho e os versículos que vêm até mim, do livro de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui para aquele que é obediente, aquele que teme, aquele que busca obedecer, coopera para o bem. Tá? É a visão que eu tenho. A história de cada ser humano já está escrita. Detalhe, a história de cada ser humano já está escrita. A minha visão apenas naquilo que eu, irmão Leandro, pelo amor de Deus concedido a mim, eu vou determinar. Por eu decidir, olha, eu não quero a igreja, eu quero viver a minha vida. Então aqui está uma história. Eu quero viver para Cristo. Há uma história aqui. E também aos escolhidos, né? Como o próprio livro de Salmo diz, aqueles que estão predestinados para a salvação e aqueles que já estão predestinados para a condenação eterna. Os que estão predestinados para a salvação, ele no mundo, Deus vai resgatá-lo. Ele lá nas trevas, aonde estiver, Deus vai resgatá-lo. Porque escolhido, está determinado para a salvação. Tá? Isso, pelos versículos que eu citei, eu tenho esta visão. Eu tenho esta visão. Talvez você não possa concordar, tá? Mas é a visão que eu tenho. Amém? Que Deus te abençoe este canal, para que você seja e receba de Deus uma plenitude do conhecimento da palavra de Deus de uma maneira mais profunda, tá? Porque eu falo para os irmãos, tá? Com toda simplicidade e humildade. O que eu tenho colocado nesse canal são estudos para que são ensinados em seminários, que muitos pagam faculdades para obter isso. Eu coloco aqui nesse canal gratuitamente, porque o propósito de Deus que Ele colocou em meu coração para que você receba, você conheça a palavra, a história dos personagens da Bíblia Sagrada, de uma maneira mais profunda, tá? E o que eu passo para os irmãos não era por base, mas é rascunhos, tá? Dos pergaminhos antigos, tá? Da Bíblia Sagrada, os mais antigos, que eu passo para você, gratuitamente. Se você der liberdade a Deus e receber esses conhecimentos, esses estudos e aplicar em vossas vidas, você tem liberdade para ouvir esse vídeo e através de alguns dos conteúdos você aplicar e fazer um cabeçalho para uma mensagem. Pedir para Deus te usar grandiosamente. Deus vai te usar poderosamente. Tá? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, Leandro Oliveira Teologia. Dê o seu link, seu like. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Em nome de Jesus, para receber, tá? Os novos vídeos que fizemos, que vamos fazer, em nome de Jesus, automaticamente vai cair lá no seu celular, no seu aparelho, amém? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.